Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando. Só lembrar os irmãos que alguns irmãos já têm nos procurado, né, para fazer perguntas acerca de alguns temas de assunto que os irmãos acham, têm dúvida, né, e querem um esclarecimento maior, né, e aí nós vamos todos aprendendo junto, né. Esses dias uma irmã me procurou para que eu falasse num dos dias de ensinamento acerca da questão da mentira, né, porque ela diz que na Bíblia tem um texto em que homens mentiram, né, de uma certa forma, e não foram punidos, na verdade, pela sua mentira, né? E alguns trechos, só para lembrar os irmãos, né? Tem o trecho que Raabe, né, ela esconde os espias, né? E perguntam, tem algum deles aqui? Ela diz, não há ninguém, e diz que ela foi. Então tem alguns textos, né, irmãos, que o povo fica perguntando, né? Mas ali ela não deixou de dizer a verdade, né? Sansão não deixou de dizer a verdade. Então, este é um dos temas, né? Só para nós comentarmos aqui nessa noite, para os irmãos terem uma ideia, irmãos, do que é o raciocínio do ser humano. Nós somos cristãos, mas antes de cristãos somos seres humanos. Então nós temos o intelecto, temos uma forma de pensar, temos uma personalidade. É por isso que as escolas teológicas, elas têm algumas ramificações, né? Tem a escola calvinista, a luterana e por aí afora, cada um de uma forma de pensar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu li esses dias, estava lendo uma matéria de pastores, homens de Deus, pregadores, acerca da questão aceitar a Jesus Cristo como Salvador, né? Os irmãos acham que a pessoa tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador, como faz na igreja, levantar a mão e aceitar Jesus Cristo? Alguns pregadores, alguns pastores têm escrito alguns estudos, né, alguma palavra dizendo sobre, alguns dizem até que essa prática ela é até antibíblica, né? E aí, sob qual perspectiva que ele estava dizendo isso? E são homens preparados, né? São ensinadores da palavra, né? Dizendo que essa prática ela é antibíblica. Por quê? Porque eles analisando da seguinte forma, para você não usar a prática como sendo assim: eu fui à noite no culto, o pastor fez o apelo, eu aceitei Jesus, já estou salvo. Se for olhar por esse lado, eles estão corretos, né? Se for olhar por esse lado, porque a pessoa pensa que a salvação aconteceu ali, pronto, acabou. Não, ali começou a salvação, né? Ali começou. Mas daí a dizer que esta prática de aceitar Jesus Cristo, aí qual que é a principal base deles, né? É a seguinte, que nós até usamos às vezes aqui. Quando nós vamos falar assim, quando eu aceitei Jesus Cristo, alguns irmãos falam, não, quando eu aceitei não, quando Ele me aceitou, né? Então alguns se baseiam também nessa referência para dizer que não se aceita Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem nos aceita. Então os irmãos podem se preparar que nós vamos falar desse assunto aqui, né? Vamos abordar esse tema aqui, para tornar claro e você poder olhar, né, a visão de outros pastores, servos de Deus, e nós podemos analisar sobre isso, né? Tem várias formas de se ver o evangelho aí, né? E as pessoas vão usando aquilo que acham por certo, né? E nós temos que defender qual é a nossa visão, né? Qual é a nossa visão? Talvez existem pastores que ao ouvirem isso, ou lerem esse estudo aí, essa palavra, possam mudar nas suas igrejas, dizendo, a partir de hoje não terá mais esse negócio de aceitar Jesus Cristo. Uma vez um rapaz me perguntou, né? Esse negócio de aceitar Jesus, eu tenho que aceitar Jesus mesmo, ir lá na frente, levantar a mão? Eu falei para ele, segundo o que eu entendo pela palavra, tem. Né? Por quê? Porque você está testemunhando diante de todos Cristo na sua vida, né? Porque se você faz às vezes você pode até fazer com uma pessoa só, mas se você tiver a oportunidade, é muito bom, né? É muito bom. Então, existem alguns temas que nós vamos abordar logo após esse estudo, e deixar claro para os irmãos. Os irmãos têm liberdade também, né, de ver aquilo que, talvez a sua dúvida, irmãos, seja a dúvida de um irmão,
né? Então você tem toda a liberdade de chegar, pastor, eu queria que o pastor abordasse tal assunto. E nós vamos até onde Deus nos conceder, né? É sempre bom lembrar uma coisa, irmãos. Eu estava vindo um pastor contando um testemunho, falou para o irmão que era muito bom em memorizar textos, né? Irmãos acreditam, irmãos, que existem pessoas, olha só, que já memorizou o Novo Testamento inteirinho. Parece até, não é possível, pastor. Pois tem. Existem pessoas que já memorizou o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, todo memorizou, né? Aí você pensa, né, comigo, pastor, qual o intuito disso, né? Isto é útil ou não? É claro que é útil. Por quê? Você na rua, não tem a Bíblia na mão, né? Ah, guardei a palavra de Deus no meu coração, né? Tem que estar no coração e na mente. Porque a pessoa diz alguma coisa, né? Quando Satanás, ele vai tentar Jesus no deserto, o que ele faz? Ele usa a Bíblia. E ele recita a Bíblia. Ele recita a Bíblia. Ele fala, ó, está escrito lá, né? Guardarás os teus pés para que não tropece nenhuma pedra. E aí Jesus falou assim, olha, sim, está escrito lá, mas está escrito também. Lá também está escrito, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então é muito importante, irmão, nós estamos aprendendo um pouco aqui com a palavra de Deus, mas é bom também se você puder e tiver o bom hábito de memorizar. E esse pastor perguntou para esse irmão e falou assim, eu queria ter o dom que você tem de memorizar. E aí o irmão falou assim, não tenho dom nenhum não. É porque eu me esforcei mais do que você. E ele ficou, ele riu na hora, né? E ele queria dizer que ele queria atribuir, assim somos nós, irmãos. Ah, você tem o dom de tal coisa, eu não tenho esse dom, não. Às vezes não tem nada a ver com dom. É que um se dedicou e o outro não. Essa é a questão pura e simples, né? Ah, eu queria ter esse, né? Você pode ter, se você vem primeiro caminho que eu, gastar mais tempo estudando, se preparando, vai ter o mesmo, não é dom. Alguém pensa, um dom que veio do céu para mim. Não, irmão, é esforço e trabalho para executar uma tarefa. É sempre bom nós lembrarmos disso. Nós cristãos temos um costume, né, irmãos? Ah, isso aí não é para mim, não é meu dom, não. Não, é que às vezes não se esforça para fazer, né? Aí diz que não é o dom. Então é muito importante. Eu estou dizendo isso por quê, irmãos? Porque além de nós tratarmos esses assuntos, os irmãos têm liberdade também de trazer uma dúvida que você possa ter, né? Uma dúvida que você tenha. E é interessante, irmãos, às vezes nós temos dúvidas conosco ou interpretações que caminham conosco por vários anos. Tem coisa que pode passar anos e anos e você ter aquele raciocínio sem ter um esclarecimento. Depois de um tempo você fala, meu Deus, eu pensava dessa forma. E você vê pela Bíblia, com base bíblica, que aquilo não era da forma que você pensava, né? Então é muito importante isso, a gente tentar esclarecer o máximo possível. Todos nós estamos aprendendo, né? E vamos aprendendo até o dia do arrebatamento da igreja. Nós, irmãos, na semana passada, nós havíamos parado da divisão do fruto do Espírito, que era o gozo, né? Falávamos sobre o gozo, sentir o gozo. Nós vamos dar só uma recapitulada. Já vamos direto, Rodrigo, para o ponto já? Para a gente poder só recapitular e já entrar na próxima. Pode já ir direto no slide. E é importante, irmãos, nós sabemos isso e tem um pregador da atualidade, aí, um pregador americano, chamado Paul Washer. E ele é um pregador que ele prega um evangelho que não é muito comum dos tempos de hoje, né? Não é muito comum dos tempos de hoje. E às vezes ele enfrenta um pouco de dificuldade, né? E ele prega um evangelho, né, cristocêntrico, bíblico, né? E ele estava em uma das suas mensagens pregando, e inclusive ele dizendo a própria nação dele, dizendo, olha, eu prego no leste europeu, prego nos países sul-americanos, incluindo o Brasil, e a visão que eles têm lá de nós é que os americanos têm um evangelho, e é uma grande verdade. Você pode perceber
que tem cantores americanos que hora ele está cantando na igreja, hora ele está cantando numa festa. É meio que uma coisa meia, né? E você fica assim espantado por quê? Porque, irmãos, é o berço do cristianismo, praticamente dizendo, né? O berço do cristianismo. E que nós somos evangelizados, não exatamente pelos americanos, né? Fomos propriamente dito pelos suecos também, mas é o berço, né? O berço do cristianismo, onde os presidentes, né, eram cristãos, né? Então, quer dizer, você vê hoje uma nação afundada no caos, onde você vê tanto, você não encontra em outro lugar tantos incidentes de algum atirador com um fuzil na mão que entra numa escola ou num cinema matando todo mundo. Passa uns 2, 3 meses, daqui a pouco aparece outro, apareceu fulano lá, não sei aonde, com um país mergulhado, né, irmãos, num caos espiritual muito grande, mas ainda existem lá muitos homens de Deus que têm sido inspiração para as outras nações, né, irmãos? Então é importante, esse pregador, ele estava falando que o evangelho que está sendo pregado hoje, a dificuldade da pregação desse evangelho de hoje. O evangelho de hoje, muitas vezes, não evidencia os frutos do Espírito também. Por quê? Às vezes tem pregadores que ele está pregando, mas quando ele desce do púlpito, ele é tão ríspido, né? Ele é tão mal educado com as pessoas, que eu acho que ele nunca nem ouviu falar de fruto do Espírito na vida dele, né? Às vezes está em cima do altar, pregando a palavra de Deus, usando o altar do Senhor, e às vezes eu fico perguntando, como eu já ouvi, já vi, eu fico perguntando, para que tanta ignorância? Eu fico me perguntando, de onde vem tanta ignorância, já que a pessoa estava lá acabando de pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, como eu já citei aqui, de o pregador descer, e a irmãzinha, irmão, quanto é o CD? A irmã já ouviu falando no altar lá, acabei de falar quanto era o CD. Para quê? De onde vem tanta ignorância? Né? A irmã não prestou atenção no culto, eu não estou aqui meia hora falando quanto é o CD, agora a irmã me pergunta quanto é o CD. Né? Para quê? De onde vem? Eu fico perguntando, de onde nasce? Né? Qual a origem, qual o motivo de tanta ignorância? E as pessoas, né? Tem uns que até louvam, né? Ah, esse aí é dos meus, esse daí é dos meus, esse aí é comigo, esse é igual o que eu gosto, esse aí ele, né, irmãos? Então, um evangelho que você arrebanha pessoas, traz muita gente, mas poucos chegam ao conhecimento de Deus, né? Tem muita gente envolvida, mas são poucos que chegam ao conhecimento da graça do Senhor. Então, falar sobre fruto do Espírito, irmãos, é coisa que nos tempos de hoje você vê com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Tem gente que pensa que hoje você ser compassivo ou benigno, né? Ou desejar o bem daquele que lhe desejou o mal, é ser bobo, né? Esse irmão é meio bobo, né? O camarada quer o mal dele, ele quer o bem. Então parece que nós estamos vivendo um outro evangelho daquele que pregamos. Só para relembrar. Sensação de alegria, o gozo, né? Sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos essas que pertencem àqueles que creem em Cristo, né? Então veja bem, a sensação de alegria, ela está relacionada não com a conta bancária. Isso a gente vê muito, irmãos, vê muito. O cristão que, se ele estiver bem, tiver com dinheiro no bolso, ele está no gozo, que é aquela alegria. Se ele estiver sem o dinheiro, ele sai de perto dele, né? Até com relação à adoração com Deus, né? Até a sua relação no ambiente de igreja. Mas aqui diz que essa alegria ela é baseada em amor, graça, bênçãos, promessas e na presença de Deus. Bênçãos essas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Aí nós tínhamos lido alguma coisa, só para recapitular para quem não estava aqui na terça passada. Nós vamos passar para o próximo slide. Paz, né? Às vezes eu estava ouvindo o programa dos irmãos na 105, até quando estava o pastor Corvinel aqui, o Cruvinel, e ele saudava os irmãos com a palavra Erenito Kios, né? Que significa paz do Senhor. Toda vez que ele ia começar o programa, ele cumprimentava os irmãos, né? E dizia essa palavra, Eirene, né? Que é paz. Ou seja,
quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai celestial. Amém? Aquela outra parte que estava, não está, Rodrigo? Paz. Isso. 3 estágios de paz, né? Paz com Deus, paz com os outros, paz consigo mesmo ou a paz interior. Agora eu quero aguçar um pouco a memória dos irmãos, né? Para a gente ter uma interação no nosso culto. Os irmãos lembram de algum versículo que a gente possa inserir aqui? Paz com Deus? Alguém tem de mente aí algum versículo que possa ser referência hoje? Fala. Mas... esse daí tem, né? Mas aí, esse caberia mais com os outros, né? Porque fala com todos, né? Ele caberia mais no segundo, eu ia deixar esse para o segundo, né? Mas já está respondido. O segundo aqui, irmãos, paz com os outros, inclusive me parece que é Hebreus, né? Hebreus 12, né? Ou 4, eu não me lembro. O pastor falou, segui a paz com todos. E o que significa, irmãos, a palavra todos? Seguir a paz com todos. É paz só com o teu parente? Então eu tenho que seguir a paz com o meu vizinho que é macumbeiro? Eu tenho que seguir a paz com o outro vizinho da frente, né, que pode estar envolvido no mundo de droga, de crime? Eu tenho que seguir a paz com ele, né? Não posso. Eu vou contar um caso aqui para os irmãos. Uma irmã, uma serva de Deus, morando numa casa que tinha mais pessoas no quintal, e às vezes ela orava da casa dela em voz alta, e orava o seguinte: Senhor, converte esses vizinhos, esses meus vizinhos, Senhor, quer saber de nada com Cristo, não quer saber. Essa era a oração dela. Por que eu fiquei sabendo? Porque uma outra irmã que era do quintal do lado, falou: pastor, conversa com a irmã, pastor. A irmã fica gritando lá, falando dos vizinhos, que os vizinhos não sei o quê. Imagina lá Deus o que ela dizia, né? Essa atitude dela, por mais que ela estivesse orando, estava fazendo com que ela não seguisse a paz com todos. Nesse comportamento, talvez ela pudesse dizer: pastor, estava orando, né? Então, depende da oração que você está fazendo, né? E muito menos em voz alta. Alguém lembrou? Lembrou, Jânio? Pode ler. Amém, muito bem. E a paz de Deus. Então, veja bem, essa paz com Deus, né? Veja bem, os irmãos vão de concordar que para vir algo de Deus para mim, eu tenho que estar em sintonia com Ele. Os irmãos concordam? Eu tenho que estar com o meu coração aberto para Ele. Então, vem de Deus. Então, a paz com Deus, né? Quando você abre o seu coração para Deus, vem esta paz, né? E é interessante que, volta um pouquinho, Rodrigo, que na referência, quietude de coração e mente. E mente. É interessante, a Bíblia fala que Davi, alguns dizem que sim, outros que não. Alguns dizem que Davi, ele cometeu um duplo pecado quando ele caiu na armadilha lá com Betsabá. Por que duplo pecado? Alguns dizem que ele cometeu adultério e homicídio. Outros dizem que não, né? Ele só mandou Urias para a guerra. Quem matou Urias foram os próprios inimigos lá. Mas alguns dizem assim: não, ele cometeu duplo pecado. Ele cometeu adultério com Betsabá e ele cometeu pecado, homicídio, porque alguns atribuem a Davi dizendo que ele matou Urias. Fala, pastor. Sim. Sim. Então, mas nos termos legais, se fosse hoje, ele praticou homicídio? Mas aí, irmãos, não é essa a questão. Porque eu também até entendo. Eu acho que ele, se ele não
Talvez não apertou, se fosse no dia de hoje, né? Não apertou o gatilho, mas colocou a arma na mão do... Sim, sim. É que tem aquele que é mais detalhista, né? Ele quer que tem que ser ele que tivesse executado. Mas no meu ponto de vista, ele também cometeu. Esse homicídio só aconteceu por intermédio dele. Senão não aconteceria. Então, no meu ponto de vista também, mas tem gente que acha que não. Não, ele não cometeu, ele só cometeu só o primeiro. Eu acho que os dois foram de responsabilidade dele, né? De Davi. Enfim, falando sobre essa questão. Quietude de coração e mente. Veja só. Davi, o homem de Deus, a mente dele, quando ele teve a visão de Betsabá, né? Quando ele saiu na sacada e teve a visão dela se banhando nua, a paz da mente dele sumiu. E a inquietude da mente dele, a paz com Deus, ele perdeu naquele momento. Ao ponto de a mente dele tramar, maquinar, né? Engendrar ali um plano, como é que eu vou fazer? Ficou pensando ali, aquela coisa toda. Então, paz, quietude de coração e mente. A mente de Davi nesse momento já não estava mais quieta, pelo contrário, estava inquieta. Enquanto ele não conseguiu executar o seu plano e ter nas mãos a mulher que ele queria, ele não sossegou, né? Então, naquele momento, ele perdeu, né, a paz com Deus, a paz de mente, aquela quietude, né? Porque é interessante, irmãos, nós já até falamos aqui na medicina, né, na ciência, eles têm uma enfermidade chamada psicossomática. O que é a enfermidade psicossomática? É a enfermidade que ela começa na mente. É interessante. Já foram dados relatos de pessoas que amputaram membros do corpo, amputou do joelho para baixo e sente coceira no calcanhar. Isso já foi, a ciência já mostrou. Isso é fato. A pessoa amputou ali. Hã? Aí tá vendo? Não tinha, eram as duas que ela não tinha. Isso. Tá vendo? Como é que você pode explicar isso? Não está ali a perna e tal. Estou sentindo coceira no dedão do pé. Como? O pé não está mais lá. Para os irmãos terem uma ideia do que é a mente. E quando uma coisa que eu aprendi, você vence o teu adversário, você vence o diabo, é aqui, ó. Porque se ele vencer aqui, daqui cai para cá e de cá vem a desgraça toda, né? Então a Bíblia diz, lá em Colossenses, pensai nas coisas que são de cima. Se a sua mente estiver envolvida com as coisas que são de cima, você vai ter paz com Deus e vai ter um descanso da mente, né? Porque aqui a paz que a Bíblia fala, quietude de coração e mente. O que é aquela questão dessa paz? A pessoa, ela sabe que tem um problema para resolver, mas Deus já disse para ela que vai dar vitória, então a mente dele está quieta. Agora, eu já vi, irmão, já vi crente já, na hora da provação da tribulação, conheci uns irmãos que a coisa apertava, o irmão comprava uma geladeira hoje. Dali a 2 meses vinha uma luta, um problema, ele já botava para vender, estava pagando, vendia a geladeira. Não tinha nem terminado. Aí vendia uma coisa e quando comprava outra coisa, aquela inquietação, aquela coisa, e às vezes vinha o socorro de Deus e não conseguia, né, manter-se ali centrado. Por quê? Faltava a paz da mente, a mente ficava inquieta. Não, eu tenho que resolver isso, eu tenho que dar um jeito e calma, espera um pouco, eu tenho que resolver, já sei o que eu vou fazer, eu vou vender esse e não sei o que, e aquela coisa toda, aquela mente inquieta. Servos de Deus, conhecendo a Deus, tendo tido experiência de milagres de Deus e vivendo assim. Então, a paz é uma quietude do coração e mente. Por quê? Porque começa na mente, você começa a imaginar, planejar, fazer as coisas. Se a sua mente está em paz com Deus, né, você ouve a voz do Espírito, né, é aquele caso da pessoa. Eu já vi muito disso, irmão, já vi muito disso. Na área sentimental, quando um homem, uma moça, um moço está apaixonado, porque quer casar com aquela pessoa, ele não ouve mais ninguém. Não ouve mais nada, ninguém. Você pode vir, pode ser um anjo do céu e falar não é para você e quer porque quer e ninguém tira, né? Por quê? Porque a mente está ali, né? Fala, pastor.
E é interessante. Aí a mente ficou tranquila, né? É ruim quando acontece alguma coisa que a sua mente fica ali quando você ouviu a voz do Senhor, você descansa, né? E aí entra esta paz. É por isso que os irmãos, nós temos esse costume, né? Não, fique em paz, né? Bom, estou em paz com Deus. Significa o seguinte, né? Eu estou fazendo a vontade do Senhor. Então, essa paz é muito importante. Agora, voltando lá, Rodrigo. E essa referência, que nós tivemos duas referências, né? O Jânio leu lá. E a paz de Deus que excede a todo entendimento, então é a paz com Deus. O pastor Anesino leu lá, segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus. A santificação também, sem a qual ninguém verá Deus. E a paz consigo mesmo? Quem lembra de uma referência que a gente possa ler aqui hoje? Que fala da paz com a pessoa mesmo. Ninguém lembrou de nenhuma? Eu vou lembrar uma. A Bíblia diz, irmãos, que Saul, ele foi atormentado por um espírito, né, vindo da parte de Deus. E ele não tinha paz. Ele não dormia de noite, ele não tinha paz. Ele não tinha. Existem pessoas, irmãos, olha só. Não é porque a pessoa está daquele jeito porque está sem dinheiro, não. Tem dinheiro, tem comida lá na despensa, geladeira está cheia, tem carro na garagem, tem tudo o que você normalmente acha que você precisa. Mas aquela pessoa não tem paz consigo mesmo, né? É interessante isso. Nós estivemos lá na sede sábado, e o pastor Djalma pregando, ele falou uma frase que ficou muito forte no meu coração. Ele falou: muitas vezes nós queremos pregar para tanta gente, mas não permitimos que o Espírito pregue para nós, né? Aquela frase foi muito forte, né? Deus usando a vida dele. Nós pregamos, ensinamos, né? E ele falou uma coisa interessante, né? Foi, irmãos, não é só regra, é regra e relacionamento. E ele contou, né, irmãos, que ele chamou a atenção do filho dele, né? Porque o filho dele, mas quando foi se deitar, conversou com o filho dele, falou com o filho dele: eu sei que você ficou chateado porque eu chamei a sua atenção, mas eu vim dizer para você que eu chamei a sua atenção porque eu te amo. Ou seja, à tarde ele mostrou as regras, mas à noite mostrou o relacionamento, né? É interessante isso, né? Por que talvez ele fez aquilo? Porque ele permitiu que o Espírito Santo pregasse para ele. Vai lá e fala com teu filho. Vai lá e é interessante isso, né, irmão? Nós podemos até pregar às vezes para alguém, mas às vezes você mesmo, por algum motivo, não está em paz consigo mesmo, né? E nós precisamos entender isso, né? Por quê? Porque a luta do adversário contra nós, irmãos, é ele fazer com que você mesmo não acredite em você. E aí vem a falta de paz, né, consigo mesmo. No caso de Saul, foi desobediência, né? No caso de Saul tem toda uma história, né? Mas ele não tinha paz. Quando que a paz vinha? Quando Davi era chamado e Davi começava a tocar, a louvar, tocar sua harpa e louvar o Senhor. E diz a Bíblia que aquele espírito perturbador ia embora, né? Então, irmãos, eu estava até lembrando esses dias, né? Nós lá no culto na casa do irmão Manuel, da Maunice, o irmão Manuel falando que ele passou um tempo, ele sofreu a síndrome do pânico, né? E o médico falou para ele que ele, pro resto da vida dele, ia ter que tomar medicamento. O médico falou. E ele contando para nós lá no culto lá, que uma coisa que ele não fazia há muito tempo, precisou ir buscar uma pessoa lá em Santo André, na hora de pico. Ele dizia que antigamente, quando chegava isso, era impossível ele fazer isso. Pegar um carro, sair pelo trânsito lá fora, era impossível. Isso aí e ele falou: ali eu tive a certeza, pastor, que eu já tinha dado testemunho, mas ali eu tive a prova de que eu estava curado e sarado para a glória de Deus, né? E ele contou esse testemunho, porque antes, se ele pegasse num volante para fazer isso, ele não tinha, dentro dele, ele não tinha paz consigo mesmo. Ele vivia angustiado com aquilo. Qual o teu problema? É com fulano? Não. É com Deus? Não. É com fulano? Não. É com quem? É comigo mesmo, é aqui dentro. Faltava paz com ele mesmo.
Sim. Incircunciso, né? É um tipo de paz, né? No caso dos amigos de Daniel, né? Eles ficaram tranquilos, né? Eles responderam, né? Foi até pregado aqui, inclusive, sobre isso no congresso, né? E eles ali, eles estavam tranquilos no coração de tomar tal atitude. É interessante, irmãos, que quando você tem paz consigo mesmo, né? Essa paz, ela é resultado. Interessante que parecem três coisas distintas, mas uma está ligada diretamente à outra. A paz que vem de Deus te garante a certeza de saber que Deus está no controle de tudo. O que vai acontecer? Você vai estar em paz com você mesmo. Quando você está em paz com você mesmo, você transmite paz para as outras pessoas que estão ao seu redor. É interessante isso. Mas quando a pessoa... Tem pessoa que se você ficar perto dela uns 10 minutos, você fica inquieto igual ela. Porque aquela pessoa é meio inquieta, parece que tem formiga no corpo, né? Não sei o que, ir para cá, e não aquieta de jeito nenhum, e fica aí. Você ficar muito tempo perto dela, você já começa a ficar incomodado. Mas até aquela pessoa que ela transmite paz para você, né? Você está com a pessoa lá do lado, de repente você está eu, presbítero Jânio, esperando chegar alguém. O irmão marcou 7 horas. Mas se eu estou em paz, não, irmão Jânio, talvez alguma coisa aconteceu, daqui a pouco ele está aí, né? Mas se for outra pessoa, poxa, irmão, mas aqui já hora, né? Já vou passando aquele, já vou contagiando já o Jânio, e o Jânio também já começa a ficar inquieto também, daqui a pouco vai todo mundo embora, né? E perde Mas tem aquele que ele mantém. E mesmo que a pessoa se atrasar, ele não perde a sua paz. Porque ele fala, irmão, alguma coisa aconteceu, vamos orar por ele, então vamos então, já esperamos 15 minutos, então vamos, né? Mas tem aquela pessoa que, se ele nós estávamos indo para alguma igreja, aí não chegou, o pastor Anesino não chegou, passou 15 minutos, não chegou. Aí vai eu e o Jânio, eu já vou todo sem paz já. E porque não sei o quê, porque isso e aquilo. Quando chega na outra igreja, já vou entrando dentro da igreja sem paz no coração, sem paz na vida, né? Por quê, irmãos? Porque eu sou fácil de perder a paz. E a paz é uma coisa, irmãos, que dela depende o bem-estar de um outro irmão seu. Você tem que, quando a Bíblia diz, irmãos, preferindo-vos uns aos outros, sabe o que quer dizer? É você dizer assim, eu não ia tomar tal atitude, mas pelo meu irmão que está aqui eu vou. Por quê? Eu estou preferindo o meu irmão que está comigo. O sentimento dele eu estou querendo preservar. Então o que eu faço? Eu me controlo, eu tomo uma postura, por quê? Porque eu estou com o meu irmão do meu lado, né? Nós vamos para algum lugar, vamos para um culto, vamos para alguma atividade, né? Não, mas depois te resolve isso. Uma coisa que o cristão precisa aprender, irmãos, é separar as coisas. É separar as coisas. Tem hora que é difícil. Eu tenho um testemunho na minha vida, há muitos anos atrás, eu ia pregar, vinha de Guacuri para pregar em Campanário, mas não era na Igreja da Fé, acho que era na Pentecostal da Bíblia, aqui do pastor Ronildo. Já faz anos isso. E o meu carro estava com um problema, não me lembro o que era. E ele parou bem no centro de Diadema. E eu vinha para pregar um congresso. Ele parou no centro de Diadema e não tinha como, né, resolver o problema. E eu tinha acabado de pegar o carro, não sabia nem onde era direito ainda. Ia tentando procurar o pisca-alerta e parei bem ali. Criou uma fila de carro atrás de mim. E os caras buzinando, não conseguia sair. Bem em frente onde é a igreja hoje do R. Soares ali. Aí parado ali, abri o vidro e fiz assim, quebrou, né? Aí os caras começaram a sair bravo, né? E nervoso, né? Porque o trânsito é essa luta. E eu me lembro que teve um carro que ficou. E aí eu vi abrindo a porta, vi pelo retrovisor abrindo a porta e veio o cara, veio na minha direção, né? E não era um cara de fazer medo, foi um cara de 2 metros de altura, não, pelo contrário, né? Eu olhei pelo retrovisor, aí o cara veio, olhou, quando ele viu a Bíblia estava bem no console, bem no vidro, né? Ele me viu de terno e gravata e falou, é crente. Aí começou a gritar, rapaz, seu carro para de você colocar o pisca-alerta, você fica aí
ainda falou assim para mim, ainda bota a mão para fora e fica assim, isso aí não é jeito de sinalizar, e falando. E naquela hora eu falei, Senhor, né, me dê graça, né? E ali você perde, né? Tira você fica preocupado, e estava já o trânsito. Aí parou um outro carro, rapaz, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, vamos empurrar daqui, vamos tirar aqui, vamos colocar aqui na esquina. E ele, quando percebeu que o rapaz, ao invés de criticar, veio ajudar, o rapaz falou, não liga para isso aí não, isso aí tem em todo lugar, né? Eu falei, não ligo não. E ele falou, você é crente? Eu falei, sou. Ele também era um irmão de uma outra igreja. Aí ele até me ajudou, e ele resolveu lá o problema, o carro pegou, e eu fui para o culto à noite, para o congresso, e fui pregar a palavra de Deus. Às vezes é difícil, irmão, você conciliar entre uma situação e outra. Você precisa, porque na verdade é assim. Até uma frase que eu acho muito interessante, e que diz assim, as pessoas que dizem que vão se preparar para uma oportunidade, podem correr o risco de, quando a oportunidade chegar, não estarem prontos. E a frase diz assim, procure andar pronto, porque a oportunidade pode bater a sua porta a qualquer momento. E na hora que ela bater, chega, está pronto para receber a bênção? Já estava esperando, estava pronto. Assim é a paz, né? Tem que procurar cultivar ela já o dia todo, porque na hora que vier a afronta do inimigo, aquela paz vai suprimir tudo aquilo. Se você já andar com os nervos à flor da pele, aquilo ali seria só a gota d'água para acontecer uma desgraça, né? Para acontecer uma desgraça. Então, irmãos, viver essa paz é uma tarefa não tão fácil, mas aqui os irmãos deram aí a referência bíblica. Então nós vemos aqui paz com Deus, que é essa aqui. Inclusive é interessante esse versículo, que essa paz com Deus excede a todo entendimento. É aquela situação que a pessoa pergunta, mas você não vai fazer nada não? Você está doido? Aconteceu isso, né? Mesmo quando chegar e falar, roubaram o seu carro, né? Aí o irmão fala, roubou, né? Senhor, está nas tuas mãos. Aí tem outro irmão, mas você não vai, vamos atrás que vamos não sei o que, né? É capaz de até falar, não, vamos, enche o tanque de gasolina, que nós vamos rodar a madrugada inteira atrás do seu carro aqui, porque, né? Faz, roda, gasta, não resolve coisa nenhuma, né? Porque queremos resolver. E tem aquele que disse, não, roubaram o carro, oh meu Deus, ora Senhor, está nas tuas mãos e... Não, porque vamos fazer, né? Vamos lá na favela, que eu vou conversar com o cara lá que toma conta lá, que ele vai dizer onde que o carro tem. Eu já vi muito irmão assim, meu irmão. Já vi muito irmão. Eu conheço, o meu vizinho conhece o cara que comanda tudo, aí eu vou lá. Já pensou? Ser crente chegando lá falando com o traficante, eu queria, se achasse meu carro aí. É uma coisa muito difícil, né, irmãos? É muito difícil. Mas só que tem horas, cada hora Deus manda de uma forma, né? Cada hora Deus manda de uma maneira. Mas é importante você manter a paz, né? Essa paz que vem do céu para dentro de você, excede a todo entendimento. Ninguém vai compreender, não vai entender. Vai dizer assim, nossa, como é que o irmão está tão tranquilo assim, né? Portanto, irmãos, este é também um fruto do Espírito. E esse se estende por 3 estágios, com Deus, conosco e com os demais. Siga a paz com todos, tenha paz com seus irmãos, porque só assim e a santificação nós veremos a Deus, amém? Nosso horário já se esgotou. Você ia ler alguma coisa, pastor? Amém. É a paz que vem, né? Que vem dali, no caso ali, Jesus homem, né? Estando com eles ali, não somente, né? A gente não pode encarar isso como Jesus sendo Deus, mas alguém que tinha paz e saudava. Paz sejam com todos os irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos, na próxima terça-feira, estamos chegando para o final já desse estudo, mas é bom falarmos de um a um naquilo que realmente quer dizer a palavra de Deus. Amém?